Título 2 do crime, relação de causalidade. Vamos revisar aqui do crime, relação de causalidade. Do crime, relação de causalidade, artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, traduzindo aqui a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou da conditio sine qua non adotada pelo Código Penal. Como cá em prova, ano 2007, CESP. Segundo a teoria da causalidade adequada, adotada pelo Código Penal, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Está errado porque disse que o Código Penal adota a teoria da causalidade. Não, o Código Penal adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou da conditio sine qua non. Superveniência de causa independente, parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Guarde bem o parágrafo 1º do artigo 13, porque despencam nas provas exatamente as com causas absolutamente independentes e relativamente independentes. Como cá em prova, ano 2021, CESP, a superveniência de causa relativamente independente que por si só produziu resultado danoso não exclui a imputação errada, porque acabamos de ver que exclui. Ano 2024, banca CESP caiu para defensor público. Alberto efetuou disparos de arma de fogo contra Bruno, mas não acertou. Todavia, em razão do susto, a vítima teve um colapso nervoso e morreu. Nessa situação hipotética, a causa da morte de Bruno é concomitante e relativamente independente, certíssimo. Guarde bem. As concausas absolutamente independente, pré-existente, concomitante e superveniente rompe o nexo causal e a pessoa responde por tentativa. Já com causa relativamente independente, pré-existente e concomitante, não rompe o nexo causal e a pessoa responde pelo dolo, pela intenção, pelo ânimo necande, pelo resultado. Já com causa relativamente independente, superveniente, vai depender da historinha. Por exemplo, Tício atira Mével. Mével é socorrido em uma ambulância, ultrapassa o sinal vermelho, vem um carro, bate na ambulância e Mével morre por traumatismo craniano. Houve o rompimento do nexo causal, Tício responde por tentativa. Agora, se Mével chega no hospital e morre por uma infecção hospitalar ou por um incêndio no hospital, não rompe o nexo causal e Tício responde pelo dolo, pela intenção, pelo ânimo necande, pelo resultado. Tá gostando? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Relevância da omissão, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A linha A, tinha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, como cá em prova, ano 2025, caiu para promotor de justiça do MPS São Paulo. O parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal estabelece que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Além disso, estabelece a quem incumbe o dever de agir, ou seja, quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e quem com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Certíssimo, traduz aqui o parágrafo 2º e suas alíneas despencam nas provas. Artigo 14, disse o crime. Crime consumado, inciso 1. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa, inciso 2, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Guarde bem os tipos de tentativa: tentativa branca ou incruenta, vermelha ou cruenta, porque despencam nas provas. Pena de tentativa, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2
terços, como cai em prova no 2017 CESP. No que concerne à punibilidade da tentativa, o Código Penal adota a teoria objetiva. Decorou? No que concerne à punibilidade da tentativa, o Código Penal adota a teoria objetiva. Nas questões diz que é subjetiva, não. Falou em tentativa, o Código Penal adota a teoria objetiva. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz traduz a ponte de ouro, como cai em prova, ano 2023, CESP, delegado da Polícia Civil de Alagoas. Nos casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente não responde por crime tentado, mas apenas pelos atos delitivos já praticados, acertei no dia da prova. Arrependimento posterior, artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. O arrependimento posterior traduz a ponte de prata. Como cai em prova, ano 2025, CESP, agente de polícia judicial. Deve-se aplicar o arrependimento posterior quando o acusado de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa reparar integral e voluntariamente o dano até o momento da prolação da sentença. Errado, não é até o momento da prolação da sentença, é até o recebimento da denúncia ou da queixa. Crime impossível ou tentativa inidônea ou crime ovoco ou quase crime ou tentativa inadequada, artigo 17. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Ano 2021, CESP caiu para PRF. A adulteração grosseira do chassi do veículo não caracteriza crime impossível, certíssimo. Ano 2018, CESP. O crime é dito impossível quando não há, em razão da ineficácia do meio empregado, violação, tampouco perigo de violação do bem jurídico tutelado pelo tipo penal, certíssimo. Guarde os exemplos que mais despencam nas provas, é você tentar matar a pessoa que está morta. É um crime impossível. Ou você tentar matar a pessoa com uma arma de brinquedo, também é um crime impossível, ou tentativa inidônea, ou crime oco. Artigo 18, disse o crime. Crime doloso, inciso 1. Doloso, quando o agente quis o resultado, traduz aqui o dolo direto, ou assumiu o risco de produzi-lo, dolo eventual. Crime culposo, inciso 2. Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, traduz aqui a culpa própria. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Guardou bem culpa própria, imprudência, negligência ou imperícia. Também tem o crime, a culpa consciente e inconsciente. Culpa consciente você liga ao arremessador de facas. Vem agora comigo a gravação pelo resultado, artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Erro sobre elementos do tipo, erro de tipo, aqui despencam nas provas, erro sobre elementos do tipo, erro de tipo, artigo 20. O erro sobre elementos constitutivos do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Como cai em prova, ano 2013, CESP. O erro de tipo inevitável exclui o dolo e a culpa, certíssimo. Ano 2012, CESP, delegado de polícia de Alagoas. O erro de tipo, se vencível, afasta o dolo e a culpa, estando diretamente ligado à tipicidade da conduta do agente. Errado, porque acabamos de ver que o erro inevitável, excusável, invencível é que afasta o dolo e a culpa. Já o vencível ou inexcusável, não, totalmente errado. Ano 2013, CESP, incorrendo o agente em erro de tipo essencial
excusável ou inexcusável, exclui-se-á o dolo, mas permanecerá a culpa caso haja previsão culposa para o delito. Errado. Aqui, o erro de tipo essencial, excusável ou inexcusável ou invencível, exclui tanto o dolo e a culpa. Agora, exclui o dolo, mas permanecerá a culpa caso haja previsão culposa para o delito. Traduz aqui o erro vencível ou inexcusável. Guarde bem aí o esquema de Robson Concursos. Erro do tipo essencial, excusável ou invencível ou inevitável, exclui o dolo e a culpa, logo exclui o crime. Já o erro do tipo essencial, inexcusável ou vencível ou evitável, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Decorou? Erro do tipo essencial, excusável ou invencível ou inevitável, exclui o dolo e a culpa, logo exclui o crime. Já o erro de tipo essencial, inexcusável ou vencível ou inevitável, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Já o erro de tipo acidental tem sobre o objeto, sobre a pessoa, sobre a execução, sobre o resultado diverso e sobre o nexo causal. Tá gostando? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha tudo esquematizado com Robson Concursos. Discriminantes putativas. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Como cá em prova, ano 2010, CESP, analista judiciário. Com relação à disciplina das discriminantes putativas, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Mas essa isenção de pena não ocorre se o erro deriva de culpa e o fato for punível como crime culposo, traduzindo aí o nosso parágrafo 1º. Ano 2022, caiu para defensor público CESP a compreensão do erro das discriminantes putativas, com previsão em dispositivo do Código Penal sobre os pressupostos fáticos da causa de justificação como erro de tipo, decorre da teoria limitada da culpabilidade, certíssimo. Erro determinado por terceiro, parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Erro sobre a pessoa, parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Como cá em prova, ano 2018, CESP. Situação hipotética. Um agente com a livre intenção de matar desafeto seu, disparou na direção deste, mas atingiu fatalmente pessoa adversa que se encontrava próxima a seu alvo. Assertiva. Nessa situação, configurou-se o erro sobre a pessoa, e o agente responderá criminalmente, como se tivesse atingido a pessoa avisada errado. Traduz aqui o erro na execução ou aberratio ictus, artigo 73 do Código Penal. Vamos ver mais na frente. Ano 2011, CESP. Erro de pessoa é o mesmo que erro na execução ou aberratio ictus, errado. Pode ver como cai em prova. Eles trocam dizendo que é erro sobre a pessoa por erro na execução ou aberratio ictus, ou quando cai na prova ele diz que a historinha é erro de execução ou aberratio ictus como erro contra a pessoa, errado. Então, guarde bem aí. Erro sobre a ilicitude do fato, erro de proibição, artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3, traduz aqui o erro de proibição direto. Guarde bem o artigo 21, que traduz o erro de proibição direto, erro sobre a ilicitude do fato, erro de proibição. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Ano 2025, CESP diz o seguinte: o erro de proibição indireto consiste em um discriminante putativo por erro de proibição.
A exemplo da situação em que o agente sabe que a conduta é típica, mas supõe estar presente em sua ação uma norma permissiva certíssimo. Guarde bem, o erro de proibição indireto consiste em um discriminante putativo. Ano 2023, Sebrasp, delegado de Polícia Civil de Alagoas. Caracteriza erro de proibição direto o fato de o agente supor ser lícita uma conduta que é proibida no ordenamento jurídico, diferentemente do delito putativo, que é caracterizado pelo fato de o agente praticar uma conduta que acredita ser proibida, mas que na verdade é um indiferente penal certíssimo. Linda questão, porque traz o conceito tanto de erro de proibição direto como delito putativo. Ano 2023, SESP, promotor de justiça. O Código Penal adota a teoria limitada da culpabilidade, a qual distingue entre o erro incidente sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação do erro incidente sobre os limites da norma permissiva certíssimo. Ano 2018, SESP. O erro de proibição evitável exclui a culpabilidade. Errado. Porque dizer que o erro de proibição evitável exclui a culpabilidade daria certo se fosse erro de proibição inexcusável ou evitável ou vencível. Então, ou seja, guarde bem, o erro de proibição inexcusável ou evitável ou vencível não exclui a culpabilidade. Logo, a diminuição de pena de 1/6 a 1/3. A questão estaria certa se dissesse que o erro de proibição inevitável, excusável, invencível, aí sim exclui a culpabilidade. Agora dizer que o erro de proibição evitável exclui a culpabilidade, errado. Por quê? Porque o erro de proibição inexcusável ou evitável ou vencível não exclui a culpabilidade. Logo, a diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Guarde bem esses sinônimos, porque há muitas questões que eles trocam sinônimos. Olha aí, ano 2015, SESP, o erro de proibição pode ser direto. O autor erra sobre a existência ou os limites da proposição permissiva. Ou indireto, o erro do agente recai sobre o conteúdo proibitivo de uma norma penal. E mandamental, quando incide sobre o mandamento referente aos crimes omissivos próprios ou impróprios. A questão está errada porque ele trocou ali erro de proibição direto por indireto. Porque você vai guardar assim, o erro de proibição pode ser direto, exatamente. O erro do agente recai sobre o conteúdo proibitivo de uma norma penal. Já o erro de proibição indireto é quando o autor erra sobre a existência ou os limites da proposição permissiva. Exatamente. Já o mandamental está certo, porque é quando incide sobre o mandamento referente aos crimes omissivos próprios ou impróprios. Está vendo que eles trocam os conceitos, mas você jamais vai errar depois dessa aula. Revisão aqui com Robson Concursos. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite, sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Guarde bem, erro de proibição excusável ou invencível ou inevitável, isenta de pena. Já o erro de proibição inexcusável ou vencível ou evitável diminui a pena de 1/6 a 1/3. Já o erro de proibição abarca 3 espécies: erro de proibição direto, indireto e mandamental. O erro de proibição direto, o erro do agente recai sobre o conteúdo proibitivo de uma norma penal. Já o indireto, o autor erra sobre a existência ou os limites da proposição permissiva. Já o mandamental, quando incide sobre o mandamento referente aos crimes omissivos próprios ou impróprios. Tira o print para você gabaritar erro de proibição. Coação irresistível e obediência hierárquica, artigo 22. Se o agente é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Como cai em prova, ano 2022, SESP, caso se trate de coação moral irresistível, a culpabilidade do cidadão coagido será excluída, certíssimo. Então, coação física irresistível exclui o fato típico. Já coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Para você não errar dentro da teoria analítica tripartida do crime, que você já sabe, fato típico, ilícito e culpável. Já
falou em coação física irresistível, que é uma vis absoluta, exclui o fato típico. Já a coação moral irresistível, que é uma vis relativa, exclui a culpabilidade. Duvido mais você errar. Exclusão de ilicitude, artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1, em estado de necessidade. 2, em legítima defesa. 3, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Como cá em prova, ano 2018, CESP. São causas excludentes de culpabilidade: o estado de necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal errado, porque a culpabilidade não. Porque você já sabe, artigo 23, exclusão de ilicitude ou antijuridicidade. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Ano 2015, CESP. Consideram-se excludentes de antijuridicidade do sujeito ativo o estado de necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. Certíssimo. Ano 2017, CESP. O consentimento do ofendido é um excludente de antijuridicidade e poderá ser manifestado antes, durante ou depois da conduta do agente errado, porque diz que consentimento do ofendido é um excludente de antijuridicidade errado, porque é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Exatamente. Não é uma excludente de antijuridicidade, é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Ano 2004, policial federal papilocopista. As causas de exclusão de ilicitude são normas penais permissivas, isto é, permitem a prática de um fato típico, excluindo-lhe a antijuridicidade. Certíssimo. Excesso punível, parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Como cá em prova, ano 2014, CESP. Agirá em estado de necessidade o motorista imprudente que, após aborroar um veículo de passageiros, causando-lhes ferimentos, fugir do local sem prestar socorro, para evitar perigo real de agressões que possam ser perpetradas pelas vítimas. Certíssimo. Ano 2013, escrivão de polícia da PCDF. Na teoria penal, o estado de necessidade se diferencia do estado de necessidade supralegal. Haja vista no primeiro, o bem sacrificado ser de menor valor que o do bem salvaguardo, e no segundo, o bem sacrificado ser de valor igual ou superior ao do bem salvaguardo. Na segunda hipótese, não estaria excluída a ilicitude da conduta, mas a culpabilidade. Linda questão. Certíssimo. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha um dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Legítima defesa, artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Como cá em prova, ano 2025, CESP, agente de polícia judicial. Suponha que Roberto, com ânimos laidendi e de forma injusta, tenha começado a agredir Amarildo, sem que este tenha dado causa a tal conduta, e que Amarildo, depois de cessadas as agressões contra si, tenha passado a agredir Roberto. Nessa circunstância, Roberto agirá em legítima defesa sucessiva, caso se defenda das agressões perpetradas por Amarildo. Certíssimo. Animus laidendi é a intenção, é o ânimos de agredir. Então traduz aqui a historinha legítima defesa sucessiva. Agora, se fosse legítima defesa recíproca, não, porque é vedada a legítima defesa recíproca. Mas a legítima defesa sucessiva traduz aqui a historinha. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima
mantida refém durante a prática de crimes. Título 2 da imputabilidade penal. Título 3 da imputabilidade penal inimputáveis. Artigo 26. É isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Traduz aqui o critério biopsicológico. Como cai em prova? Ano 2021, CESP. No tocante às pessoas doentes mentais, o Código Penal adota o sistema biopsicológico como critério para identificação da inimputabilidade. Linda questão, certíssimo, traduzindo aí o artigo 26. Ano 2004, CESP, agente da Polícia Federal. O Código Penal, ao dispor que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, adotou o critério biológico de exclusão da imputabilidade errado, porque acabamos de ver que adotou-se o critério biopsicológico. Redução de pena, parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Menores de 18 anos, artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Como cai em prova? Ano 2023, papilocopista de Alagoas. No Código Penal, adota-se o critério biopsicológico no tocante aos menores de 18 anos de idade errado, porque é o critério biológico. Ano 2013, CESP. Em relação à menoridade penal, o Código Penal adotou o critério puramente biológico, considerando penalmente inimputáveis os menores de 18 anos de idade, ainda que cabalmente demonstrado que entendam o caráter ilícito de seus atos, certíssimo. Então você vai guardar bem, você pode perceber que nas questões ele trocam biopsicológico por biológico, mas falou exatamente no tocante aos menores de 18 anos, ou seja, aos menores de idade, critério biológico. Para você gabaritar e tirar o print, critério biopsicológico adotado para o inimputável por doença mental e embriaguez acidental. Critério biológico adotado para o menor de 18 anos. Decorou? Critério biopsicológico adotado para o inimputável por doença mental e embriaguez acidental. Critério biológico adotado para o menor de 18 anos. Tá gostando? Inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Emoção e paixão, artigo 28. Não exclui a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão, como cai em prova. Ano 2022, agente de investigação PCPB. Pode excluir a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão, errado. O excluir ali deixou, porque você já sabe, não exclui a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão. Ano 2004, agente de Polícia Federal. Segundo o Código Penal, a emoção e a paixão não são causas excludentes da imputabilidade penal, certíssimo. Embriaguez, inciso 2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Por quê? Não exclui a imputabilidade penal, embriaguez. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Como cai em prova? Ano 2023, CESP. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa culposa, era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato errado. Por quê? Porque não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeito análogos. Por isso que a questão deixou errado, porque diz que a culposa exclui. Não, diz que é isento, não. Parágrafo 1º, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação da omissão inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Como cai em prova, aqui não despencam, artigo ano 2022, delegado de polícia de Rondônia. De acordo com o Código Penal, a embriaguez completa e fortuita é causa de isenção de pena, certíssimo. Nas questões vão dizer que exclui a pena, não, isenção de pena, certíssimo. Ano 2007, um dos elementos da culpabilidade, a imputabilidade, será excluída no caso de o agente atuar sob o estado de embriaguez completa, fortuita, aqui sim, certíssimo. Um dos elementos da culpabilidade, a imputabilidade será excluída no caso de o agente atuar sob o estado de embriaguez completa, fortuita, exatamente porque o parágrafo 1º diz que é isento de pena o agente que põe embriaguez completa, proveniente, caso fortuito ou força maior, é ao tempo da ação da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ano 2015, caiu para promotor de justiça. Aqui se o libera em causa se caracteriza quando o agente comete o crime em estado de embriaguez, não proveniente, caso fortuito ou força maior. Linda questão, guarde bem, a teoria da aqui se o libera em causa. Se caracteriza quando o agente comete o crime em estado de embriaguez, não proveniente, caso fortuito ou força maior. É o cidadão, exatamente, que se embriaga e depois comete ali, na direção de veículo automotor, um crime. Pela a teoria daqui se o libera em causa, ele vai responder pelo dolo eventual ou pelo dolo direto pela causa, porque aqui se o libera em causa se caracteriza quando o agente comete o crime em estado de embriaguez não proveniente de caso fortuito ou força maior, o exemplo que eu dei aí. Vamos ver agora exatamente ano 2013, CESP. Segundo a teoria daqui se o libera em causa, considera-se imputável o indivíduo que, tendo tomado conscientemente a decisão de embriagar-se, comete crime em estado de intoxicação aguda, certíssimo. Eu acabei de dar o exemplo. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.